meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos chegando, vamos participar deste vídeo, desta aula. Eu quero convidar você a participar comigo da nossa lição de número 6, do dia 12 de maio de 2024, que vai levar o tema: a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabamos de falar sobre o tribunal de Cristo. Olha o que nos diz o resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Então, nesta aula nós vamos falar da importância do corpo, do cuidado com o corpo. A nossa leitura semanal vai nos trazer esta agenda para a nossa leitura. Na segunda-feira, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer que Deus criou homem e mulher. Na terça-feira, Gênesis 3, versículo 6, o primeiro pecado não foi o ato sexual. Quarta-feira, Hebreus capítulo 13, versículo 4, Deus julgará os que se prostituem. E na quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, o corpo é para o Senhor. Sexta-feira, Salmos 139, verso 16, Deus nos conheceu antes do nosso nascimento. E sábado, Mateus capítulo 22, versículo 30, seremos como os anjos na ressurreição. O tema hoje vai ser, a qual nós vamos estudar a realidade bíblica do cuidado com o corpo. E nós vamos olhar então e vamos ter a oportunidade de ensinar a tantos jovens como a qualquer um que deseja aprender acerca da palavra de Deus sobre a importância que tem o corpo humano. Você que pode, compartilhar aí com 3 pessoas, 4 pessoas, deixe um comentário aí para que nós possamos gravar mais vídeos sobre a escola bíblica dominical. Como Cláudio Honor de Andrade fala, sem escola dominical a igreja não faz missão, a igreja não cresce, a igreja ela fica estagnada, porque a Bíblia vai nos dizer em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos alguns objetivos nessa lição: saber que Deus nos criou seres sexual, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade, compreender qual é o propósito da sexualidade humana. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Estamos diante de um texto sagrado, a qual o escritor é o apóstolo Paulo, aonde ele vai estar escrevendo para a igreja de Coríntios, e ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas estão ao meu alcance, mas nem todas as coisas me convêm. Essas coisas não me convém fazer, por mais que estão ao meu alcance, por mais que seja fácil de fazer, elas não me convêm. Essas coisas me são até lícitas,
mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eu quero dizer para você que você não é dono do seu corpo, como algumas pessoas vão dizer, meu corpo, minhas regras. Na verdade, não. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ou na verdade, deveria ser templo do Espírito Santo. Logo, quem comanda a sua vida não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. É Ele que dirige os seus pensamentos, é Ele que dirige a sua vida, é Ele que dirige todo o nosso sistema, tanto a terra como o universo. Deus controla todas as coisas. E verso 14 vai dizer: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Você conhece algum irmão que morreu pelo Covid, pela pandemia? Pois é, ele morreu em Cristo Jesus e Cristo o ressuscitará no dia do arrebatamento. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então nós somos membros de Cristo. Nosso corpo pertence a Cristo. Não, nós não podemos tomar um membro de Cristo e torná-los membros de uma meretriz, membro de uma prostituta. Ou seja, você não pode fazer o que você bem entende com o seu corpo. Você não pode usar o seu corpo na prostituição. Você tem que guardar o seu corpo, guardar a sua vida para Cristo. Então nós estamos aqui diante deste texto maravilhoso e a nossa introdução vai dizer assim: o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado? E é o que veremos nesta lição. Então, nessa lição nós estamos estudando sobre a relação entre a sexualidade. O sexo deve ser desfrutado no casamento. Ele deve ser hétero e monogâmico. A Bíblia Sagrada condena o sexo entre solteiros, entre pessoas do mesmo sexo, entre casados e solteiros, etc. Sabemos que, embora distintos entre si, homem e mulher se completam de tal forma que devem se unir e serem felizes também com o seu ato sexual. Então nós acabamos de ler que a fé cristã, inspirada pela Bíblia, ela fala acerca assim, da sexualidade humana. E ela vai nos mostrar como agradar a Deus e como desagradar a Deus. É interessante da Bíblia que ela não omite os erros e os pecados de ninguém. Ela mostra de fato os pecados de todas as pessoas para que nós possamos aprender com os erros, para que nós venhamos aprender com os erros e com os acertos, para que nós venhamos ser sábios em toda a nossa maneira de viver. Por isso que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar e exortar, para fim de que nós venhamos andar no caminho e na vontade de Deus. Nosso primeiro tópico vai dizer: Deus nos criou seres sexuais. Primeiro, a criação divina. O cristianismo ensina pela palavra de Deus que o Eterno criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente. Homem e mulher são diferentes entre si, mas completamente criados para viver em harmonia e respeito mútuo. Note que a decisão divina de fazer somente dois sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer aos mandamentos divinos de dominar e povoar a terra, e de se realizar e se reproduzir por meio do ato sexual. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e fez para ele uma auxiliadora, uma mulher que iria ajudá-lo a administrar, a governar a terra, ou melhor dizendo, o jardim do Éden.
E aí a Bíblia vai dizer que quando Deus cria a mulher, Deus vai dizer: crescei, multiplicai e enchei a terra. Então a criação divina, a criação de Deus, Deus fez o homem e a mulher. Próprio Jesus Cristo, ao se deparar com alguém, algumas pessoas nos tempos odiernos vão dizer que Jesus não pregou contra o homossexualismo ou a homossexualidade. Mas na verdade não foi necessário, porque Jesus Cristo levava as Escrituras. E Jesus vai dizer: o Criador fez macho e fêmea, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Isso foi o ensino de Cristo, refutando aí então esses pessoal aí das igrejas liberais que estão pegando a Bíblia e distorcendo a Bíblia. Eu tenho um recado para você. Jesus ensinou o casamento heterossexual e monogâmico entre apenas um homem e a mulher e apenas um. Por isso que Deus criou apenas uma mulher para Adão. Deus não fez duas mulheres, Deus fez apenas uma, porque já era a vontade de Deus que o homem fosse marido de uma só mulher. Nós vamos agora para o segundo parágrafo, que diz assim: somente dois sexos. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez macho e fêmea. Gênesis 1:27. O Eterno limitou em sua sabedoria quaisquer outras formas de arranjo biológico sexual, ordenando que as mulheres nascessem com cromossomos XX e os homens com cromossomos XY. Biologia pura, né? A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento e que se nasce homem ou que se nasce mulher, não sendo, portanto, compativelmente bíblico e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com o seu sexo biológico. Diferente que nós estamos vendo hoje, não binário e tantas outras coisas que eles estão criando e dizendo que as nossas crianças têm que decidir isso, que as nossas crianças têm que ter outras opções sexuais. Mas a própria biologia vai dizer que no seu cromossomo ele é XX para mulheres e XY para o homem, e isso ninguém pode mudar. Como Enéas Carneiro vai dizer, ainda que algumas pessoas ao longo dos tempos venham tentar fazer coisas, métodos científicos, isso não vai alterar o fator genético, o DNA da pessoa, porque Deus fez homem e mulher, apenas dois sexos. Nosso terceiro parágrafo, então, vai dizer: o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual, diferente de tantas heresias que temos observado aí na internet. O pecado de Adão e Eva não foi o ato sexual. De forma distorcida, há quem imagine que o pecado inicial que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso foi o sexo. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área, e sim que despertou neles o desejo de serem como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. O sexo não tornou os humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-lo. É certo que por causa do pecado, a sexualidade humana foi distorcida, mas isso não significa que devamos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual, pois a palavra de Deus nos orienta quanto à pureza necessária sobre o corpo para aqueles que servem a Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, que o nosso corpo pertence a Cristo Jesus. Quem nunca ouviu esta heresia de perdição, de que o pecado de Adão e Eva foi o sexo? Isso é uma mentira, isso é uma heresia. E tantas outras conjecturas que eles inventam por aí. Mas sabemos que, de fato, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus para comer do fruto da ciência do bem e do mal, e induzidos pelo diabo, a qual seduziu a mulher e disse para ela
que ela se conheceria igual a Deus. Essa foi a sedução e não as relações sexuais. Então, Deus criou a nossa sexualidade, entretanto, para alguns sexólogos, olha para vocês observarem, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica, se é por qual gênero sente atração sexual, a saber, A. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. E D. Assexual, quando é inexistente a atração por gênero algum. E ainda tem essa que é a pansexual, quando a atração não depende de gênero. Como crentes, não aceitamos tal orientação, pois são contrárias às Escrituras Sagradas, nosso manual de fé e prática. O cristão deve se posicionar contrário a tudo aquilo que se tenta desconstruir os princípios bíblicos. Atualmente também existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Na atualidade, erroneamente, muitos consideram que a prática heterossexual não é a única sexualidade possível. Nós devemos continuar crendo no que a Bíblia diz, e ela afirma que assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Não podemos ser induzidos, então, pelo que o mundo nos ensina, pelo que o mundo está nos orientando, pelo que o mundo está induzindo a geração que está chegando. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a regra de fé e prática do cristão e do jovem que quer agradar a Deus. Nosso segundo tópico vai nos dizer: perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. A prostituição. Primeiro parágrafo. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Hebreus 13, versículo 4. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus. Com o tempo, passou também a ser praticado entre os hebreus. Uma das referências sobre a prostituição e suas consequências vemos quando os hebreus saíram do Egito e passaram pela terra de Moabe. O rei dos Moabitas contratou Balaão para lançar maldições contra o povo de Deus, mas por mais que tentasse, o agüeiro foi impedido pelo Eterno de exercer seu ofício. Números capítulo 22, versículo 23. Mas não muito tempo depois, o povo do Senhor foi atacado por uma praga. Essa foi consequência do conselho de Balaão ao rei dos Moabitas, para que enviasse mulheres para perto do acampamento dos hebreus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. O julgamento de Deus foi incisivo, pois além de alguns homens israelitas se envolverem com a prostituição, essa foi seguida pela idolatria, 2 sérios pecados cometidos contra o Eterno, que envolviu pragas contra os hebreus, e 24 mil deles morreram. Números capítulo 25, versículo 1 ao 9. O preço da prostituição é alto para todos que se envolvem nela. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era praticada. Ela é descrita como uma das obras da carne, Gálatas capítulo 5, 19. E Paulo adverte aos coríntios, crentes de uma igreja que precisou de diversas reprimendas, 1 Coríntios 6, 18. Os coríntios viviam em uma cultura bastante erotizada e precisavam entender que o antigo comportamento sexual promíscuo não seria aceito por Deus. Então, a primeira abordagem nossa é sobre a prostituição. E essa palavra ela nos traz sérias advertências. A Bíblia diz que aqueles que se prostituem não herdarão o reino de Deus. Então, entre o povo de Deus, entre aqueles que serviam a Deus, sempre houve pessoas que viviam na prática da prostituição. Com o tempo foi passando e até os hebreus foram praticando a prostituição, às vezes até
se prostituíam com outros ídolos, a qual o Senhor também considera isso como prostituição, a idolatria, pecados que Deus abomina na Bíblia. E a gente vê por vezes, na época de Elias, nós vimos o rei Acabe e a sua rainha Jezabel se prostituindo com os ídolos, com o Baal, enquanto Elias se manteve firme no Senhor e não se corrompeu, não se prostituiu com ídolos de madeira e de gesso. Não é diferente da nossa geração. A nossa geração se prostitui, a nossa geração trai o Senhor com ídolos, com imagens e com tantas outras coisas que Deus desagrada. E Deus, Ele mostra que Ele é um Deus irado contra essas práticas. Por isso Deus, há muitos momentos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, Ele vai punir o povo por causa da sua prostituição, por causa da sua idolatria. E Paulo vai advertir aos coríntios, porque era um povo que era erotizado, era influenciado pela cultura dos gregos, pela cultura do mundo. E Paulo exortava para eles não serem contaminados com o mundo. Segundo agora, aborto. O aborto é a interrupção da gravidez, que traz a morte da criança no ventre de sua mãe. Esse tipo de morte é conhecido desde os tempos antigos. E Jó menciona que em seus dias havia o aborto oculto, onde as crianças que estavam no ventre jamais veriam a luz. Jó capítulo 3, versículo 16. Em nossos dias é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana, pois há pessoas que lutam pelos direitos da preservação dos animais, o que é lícito, e ao mesmo tempo colocam seus nomes em listas de apoio ao aborto. Essas pessoas defendem o direito de uma mãe ser assassina do seu próprio filho. Somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher que se vale do aborto para ocultar uma relação sexual que não deveria ter tido. Nós podemos observar que a partir do momento que existe ali a gravidez, existe ali a formação daquela criança, o feto, ali já tem uma alma, ali já tem a existência, e nós não podemos apoiar o aborto, nós não podemos apoiar a mãe assassinar as suas crianças, né? O seu filho no ventre. E nós podemos observar então que até mesmo no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 16, vai mostrar que aquelas pessoas faziam aborto oculto, onde as crianças que estavam no ventre jamais veriam a luz. Isso é privar a liberdade, a escolha daquela criatura, daquela criança. Como eu disse para vocês, no ventre ali já tem um corpo que está sendo informe, que está sendo formado, e a sua alma já está ali. E não podemos compactuar com o aborto, não podemos apoiar o aborto, não podemos dar direito à mãe a ser assassina de uma criança ou mesmo do seu próprio filho. Somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher que vale do aborto para ocultar uma relação sexual que deveria ter sido, que não deveria ter acontecido. É fato que há muitos casos difíceis e nós precisamos de orar a Deus para que venham punir pessoas que abusam de mulheres. Nós precisamos que a justiça trabalhe com mais empenho para combater o estupro, para evitar com que isso venha acontecer. Mas sabemos que as mulheres que abortam, a maioria são acarretadas de depressões, ansiedades, coisas que vêm destruir a sua alma. E é por isso que nós não podemos concordar com o aborto e nem apoiar esta prática maldita. Terceiro, formas distorcidas da sexualidade. Deus criou o homem e a mulher, e essa regra divina vem sendo obedecida desde a concepção do ser humano. Talvez por isso Satanás tenha incentivado tanto a morte de criança no ventre de suas mães,
Todo ser humano nasce homem ou mulher, e a própria biologia comprova essa ação divina que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer no corpo errado. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. Isso aqui é muito triste analisar que as pessoas estão influenciando isso. Uma criança já nasce homossexual e assim por diante. Não, isso não é verdade, isso é mentira. A criança nasce um bebê, ela cresce uma criança, até que vai se tornando uma fase adulta, onde vai querer descobrir, conhecer o mundo, e muitas das vezes acaba conhecendo da forma errada, da forma equivocada. Nós temos um exemplo no meio evangélico, que é o J.A., que afirma isso que acabamos de ler, né? Que nasceu no corpo errado. Mas não, isso foi uma decisão, uma escolha, uma atitude que ele decidiu. E essas ideologias estão infundindo na mente das pessoas, na mente das crianças, e tem induzido muitas pessoas a este mesmo pensamento, a esta mesma visão. Aí alteram o nome que os pais deram para ele, aí alteram o uso natural dele e começa a inflamar com seu corpo com outros homens. A Bíblia nos diz que isso é condenável diante dos olhos de Deus. Ao formar o seu ser humano, Deus também criou a sexualidade. Não se trata, portanto, de algo impuro. O pecado não está no sexo, como a gente falou nos outros tópicos, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e no uso natural do corpo. Então a relação sexual, ela é para o casamento, para o matrimônio. A gente vai ver agora alguns pastores, como Leonardo Salles, que vai dizer que casou pela pressão da igreja. Não, ele não casou por pressão da igreja. E nem se separou por causa da pressão da igreja. Porque ele queria ter relação com a mulher. E aí ele viveu com ela, depois se separou dela. Então ele disse que não casou por amor. Ele não casou por amor, mas ele queria ter relação com ela. Isso é justo? É justo você desonrar uma pessoa sem amá-la? Isso não é justo. Você tem que amar, respeitar, cuidar e casar. O matrimônio, a relação sexual, o prazer sexual é para o casamento. Todavia, em nossos dias tem se percebido o abuso da grande mídia, sem veicular e induzir cada vez mais a erotização e a libertinagem. Nós vemos agora até crianças e adolescentes tendo acesso à internet e à erotização infantil. A gente vê pessoas passando com músicas imorais, com músicas altas em sons, músicas que estão erotizando as crianças. Nós vemos agora os pais romantizando crianças de 4, 5 anos ou até menos, rebolar e dançar. É erotização infantil. E nós estamos vivendo isso. O povo já perdeu o pudor. O povo já perdeu a pureza e a santidade. E nós vemos isso em filmes, novelas, artes, músicas, literaturas, dentre outros meios, onde um homem está tentando influenciar a mente de crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres e anciãos, a tornar uma imoralidade, a se tornar cada dia mais proliferando essa degradação, né? A cada dia que passa, nos tempos odiernos, mais as pessoas vão se degradando. E é assustador a forma que isso tem se propagado, né? E os desafios de nosso tempo são cada vez maiores. O casamento e o divórcio estão sendo banalizados e deturbados. Muitos estão saturados pelo pecado de adultério e escravizados pela pornografia. Na sociedade despravada, o sexo grupal, o swing, é estimulado. São práticas de troca de casais, são pecados que Deus abomina. O vocábulo é permeado de palavras de lascívia e expressões maliciosas.
As crianças estão sendo submetidas à erotização precoce no ambiente escolar, por meio da imposição da ideologia de gênero. Diante disso, Paulo adverte os cristãos para que fujam da imoralidade sexual e orienta o crente salvo dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso significa que todas as coisas estão em nosso poder, mas não podemos ser colocados sob o poder de nenhuma delas. Precisamos orar pelas nossas crianças, precisamos orar pela nossa juventude, para que Deus possa derramar da sua graça e ajudar a guardar a mente das nossas crianças. Terceiro tópico para a nossa próxima conclusão. Estamos próximos à conclusão e vamos falar agora sobre o fim da sexualidade humana. Primeiro, a glorificação. Eu lembro de um amigo meu na classe de jovens que não concorda que o sexo vai acabar, que o sexo vai continuar no céu, porque seria uma coisa que Deus não privaria o homem, porque Deus daria ao homem e depois privaria o homem. Mas Jesus Cristo nos ensinou e vamos aprender o que Jesus nos ensinou. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão dela. Certa vez um grupo de saduceus, homens que não acreditavam na ressurreição, cercou Jesus e trouxe uma questão capciosa. Um homem e uma mulher se casaram, e o homem morreu algum tempo depois. Segundo a lei de Israel, a viúva deveria se casar com o irmão subsequente do morto, para gerar pelo menos um filho, a fim de que a memória do morto pudesse ser passada à geração seguinte. Mas na história contada pelos saduceus, o segundo homem se casou com a mulher, mas também morreu, como também os irmãos dele, que somavam a todo 7 homens. Por fim, a mulher também morreu. De quem ela seria esposa na eternidade? Essa foi a pergunta dos fariseus para nosso bom mestre. Por mais que essa história servisse para tentar deixar Jesus em uma situação desconcertante, o Senhor respondeu que eles erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na eternidade seríamos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Mateus 22, 29. Deus determinou que o corpo glorificado não tenha traços distintos da sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário. Fato que, na eternidade, isso não vai ser necessário, procriação, multiplicação, nem o prazer sexual, porque a Bíblia diz: o que o olho não viu e nem desceu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então são coisas muito grandes, melhores, que nós nem imaginamos, são as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja e preparado para nós. Segundo, o destino eterno dos que rejeitam a Cristo. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberem a Jesus nem foram salvos serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Na ordem das duas ressurreições, a primeira será a ressurreição dos salvos em Cristo e os santos do Antigo Testamento que pela fé esperaram a salvação de Deus. Mas para os ímpios ressuscitados não haverá um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo por todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. O que fazemos nessa curta vida determinará o nosso destino eterno. E aí, você tem cuidado do seu corpo? Tem cuidado da sua vida? Tem cuidado da sua mente? Tem se alimentado bem? Tem evitado as drogas lícitas e ilícitas que nós vivemos nos dias atuais? Tome cuidado com o seu corpo. Você talvez está adiantando a sua morte com uma má alimentação, com coisas, drogas, bebidas, coisas que não agradam a Deus. E, portanto, aqui nós acabamos de falar sobre o eterno destino dos que rejeitam a Cristo. Se você rejeita Cristo na sua vida, se você rejeita ser o templo do Espírito Santo, você está rejeitando a Deus. E a Bíblia diz que os justos ressuscitarão primeiro para a salvação e depois os ímpios serão julgados e condenados no castigo eterno, aonde serão lançados
no lago de fogo e enxofre. Tome cuidado da sua vida, tome cuidado da sua alma, se alimente bem, tenha mordomia do corpo, cuide da sua alma, não se entregue à prostituição, ao adultério, às abominações, às ideologias deste mundo, porque senão você será condenado, você não terá este corpo glorificado, porque agora nós somos tentados e lutamos contra o pecado, até o dia em que nós seremos salvos, arrebatados, e receberemos um corpo incorruptível, aonde o pecado não vai entrar mais em nós, aonde nós seremos uma nova criatura 100% livre do pecado, da morte e das garras que nós enfrentamos. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Nefesh é traduzida como corpo 4 vezes, contudo a sua tradução mais comum é a alma, 428 vezes, e vida 119 vezes. Talvez a palavra bazar, carne, seja a que mais se aproxima da distinção entre corpo e espírito. No Novo Testamento, o termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. A palavra carne, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos indicam a parte visível e material da natureza humana. Criado da terra, à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Não podemos cometer pecado com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é a morada do espírito, que não habita em santuário impuro. O corpo do santo será glorificado na vinda de Cristo. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. Então, cuide do seu corpo, porque Cristo vai voltar não apenas para buscar o seu coração. Como muitos vão dizer, Deus apenas quer o seu coração, mas Deus quer o seu corpo, sua alma e seu espírito. Ele quer você por completo. Ou seja, você precisa viver uma vida que agrade a Deus. Você precisa viver uma vida de retidão diante de Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. Se você quer ser um cristão salvo, se você quer viver em santidade, se você quer viver em pureza, a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia também nos diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque Cristo está voltando, e Ele vai salvar e vai condenar. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Para a nossa conclusão, a sexualidade humana foi planejada por Deus, e isso é uma bênção, mas também é um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. A Bíblia diz que existem 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, e há poucos que entram pelo caminho estreito, mas muitos que andam pelo caminho largo, porque o caminho estreito é o caminho que faz a vontade de Deus, o caminho largo é o caminho que faz a vontade do homem, o que agrada à carne e o que agrada ao diabo. Por qual caminho você tem andado? Por qual caminho você tem trilhado? O que você tem feito na presença de Deus? Você tem feito bom uso do seu corpo? Se você não tem feito bom uso do seu corpo, é o tempo de você usar o seu corpo para pregar, para evangelizar, para ser instrumento de Deus. Ofereça sua voz não para fofocar, não para falar mentiras, não para caluniar o seu próximo, mas para falar da verdade de Deus, para ensinar a palavra de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Se inscreva no canal, ative a notificação, compartilhe o máximo que você puder e deixe um comentário aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus
e até a próxima. In the morning when the sun